Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E nós vamos falar hoje sobre técnicas e materiais específicos para as artes visuais. Nota, a gente vai dividir isso em duas pautas, uma aula e outra aula, e falar de outras manifestações, mas especificamente desta aqui, assim, um en passant, por alto, geralzão, para a gente entender como é que funciona desenho, pintura, escultura, arquitetura e algumas das variações, ok? Então, o que que é desenho? Ontem eu estava dando aula numa turma de sexto ano e é impossível isso não acontecer. Acabaram de presencial. Acabaram de subir do ensino fundamental um, do quinto ano, né? Alguns são fofinhos, né? Tio, 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 o que que é isso aqui? Gente, o que que é arte? Aí todo mundo grita. É desenho! Pois é, desenho é uma das manifestações da arte e, por incrível que pareça, apesar de vocês já conhecerem as pinturas rupestres, o desenho não foi a primeira forma de arte que surgiu na humanidade, ou melhor, na pré-história. Como assim, professor? A gente fala já sobre isso. Qualquer representação gráfica, colorida ou não, de forma que cria uma superfície em duas dimensões, ou seja, contornos sobre uma superfície, pode ser considerado desenho. Geralmente, o material que é utilizado para o desenho é o que a gente chama de material seco. Lápis, grafite, carvão, crayon. Professor, o que é crayon? Aquele giz de cera. Dê um giz de cera para uma criança pequena na sua casa, e você vai entender qual é o conceito da pintura rupestre. Lápis de cor, lápis pastel, que é um giz caro pra caramba, né? Eu sempre digo que é um giz metido a besta, que eu amo trabalhar com ele. Ponta de prata, que é um outro material, desenho a tesoura, entre outras coisas, né? Tem até umas almas cretinas, para não falar cebosas, que pegam e ficam fazendo desenho nos carros das pessoas com pontas finas. Dá para desenhar? Dá, mas não façam isso. Materiais meio úmidos, desenhos a tintas com penas e pincéis. Para explicar. Pintura é uma coisa, desenho é outra. Então, essa pintura a tinta pode ser aquela caneta que a gente escreve normal, que é uma tinta, mas ela cria um desenho. A caneta comum, a que a gente escreve. Ou então aquela caneta que você bota na ponta do papel assim, e ela faz aquele bolo de tinta, vai espalhando. É uma caneta, mas a base ali é uma tinta mais fluida, por isso que a gente chama meio úmidos. Suporte, presta atenção que eu vou falar. Quando eu desenho, eu uso um material, um lápis, um grafite, assim por diante. Quando o local onde eu desenho, que pode ser uma parede, uma folha de papel, um pedaço de cartolina, uma madeira, né, um pedaço de concreto, gesso, isso é o suporte, é o local onde eu vou desenhar, ou em alguns casos pintar também. O desenho livre nem sempre é um fim. Significa dizer que, às vezes, olha aí os desenhistas das salas de aula que ficam desenhando durante a aula inteira. Eu sou professor que não implica, eu sou professor que diz assim: eu acho que talvez um efeito de luz e sombra na hora de você pintar, preste atenção no que eu estou dizendo, e talvez o teu esboço menos cabeludo, eu tinha um professor da faculdade que sempre dizia isso, funcione melhor. O desenho artístico é justamente o desenho que é feito à mão, que é justamente o nosso foco de trabalho, mas não é o único. Vamos lá? Desenho inicialmente parte no esboço. O esboço é um esquema, um croquis, um estudo, os primeiros rascunhos feitos, os primeiros riscos feitos para que você consiga estabelecer. Se alguém quiser depois no YouTube dar um print nisso aqui ou pesquisar na internet, você encontra isso aqui com extrema facilidade. Tem canais inteiros na internet sobre isso, além do nosso canal na plataforma do YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Corre lá e acessa nossas aulas, está valendo muito a pena. O croquis é um rascunho inicial, então ele parte desse rascunho até chegar no desenho que pode ser o final ou pode não ser. Então esse é o esboço. Um desenho humano feito por proporções de cabeças. O que que é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade, essa estratégia aqui foi desenvolvida pelos gregos. Seriam sete cabeças e meia, mais ou menos aqui. O corpo de um ser humano normal. Isso acontece, por exemplo, com os bonecos e brinquedos, que são miniaturas. Eles são feitos proporcionalmente relacionados ao corpo de uma pessoa normal, teoricamente, né? Então, isso aqui determina as proporções do corpo humano. Uma cabeça, três cabeças e meia, três cabeças do tronco, né? Quatro cabeças das pernas. E é mais ou menos assim que eu já tenho a noção de proporção quando eu for desenhar o corpo humano. Isso aqui foi criado basicamente na Grécia Antiga, foi estruturado na Idade Média e os renascentistas Da Vinci, Michelangelo restabeleceram. Carvão vegetal para desenho. Carvão, aquele que a gente faz churrasco, ele serve para desenho? Com certeza, né? Você encontra até o carvão profissional para desenho. É lógico, o efeito na mão é sujar, não tem para onde. O carvão vegetal é utilizado desde a pré-história para o desenho e o efeito fica interessante.
Como ele é muito poroso e não tem capacidade de fixação, o ideal é que quando você terminar de desenhar, com o carvão do churrasco, é jogar um spray fixador em cima. É outra história. Mas o desenho fica bem interessante. Lápis grafite. Né? Pasmem, né? A única coisa que eu vou dizer assim, eu tenho inveja desse desenho, porque o efeito de luz, sombra, reflexo, brilho, feito só com lápis. Aquele lápis que a gente usa em sala de aula. Ontem eu estava comentando com as minhas turmas de fundamental, né, que o melhor lápis para fazer é da linha B. B, 2B. O que, que é o B? É o grafite, a mina que a gente chama, o grafite que tem dentro. O B são os macios, B, 2B, 4B, 6B, 8B. Quanto mais letra ele tem nesse número, mais macio ele é. O 8B, eu tinha uma aluna que trabalhava com isso, ele risca, ele vai esfarelando todinho. É maravilhoso para fazer esses efeitos de luz e sombra. Então, o grafite, ou o lápis grafite, ou até a ponta de grafite, que você coloca numa lapiseira, pode funcionar. O lápis ainda é o melhor. Lápis coloridos, os famosos lápis com cores ou lápis de cores. Eles são perfeitos para você desenhar com diferentes tonalidades. Nota, quando eu falo desenho, ele pode partir do esboço, do rascunho, ou pode chegar no produto final, inclusive pintado, como é o caso aqui. Mas eu posso fazer desenho simplesmente com lápis de cor, de boa, sem problema nenhum. Os melhores lápis, obviamente, são mais caros, são profissionais, mas com um lápis aquarelado, que ele funciona também como tinta, porque você pode passar um pincel e diluir, o efeito fica interessantíssimo. Então tá a dica para vocês. Eles dão a ideia de profundidade, realismo e com um trabalho bem feito, né, você pode pesquisar bastante sobre isso. Pontilismo, desenhos anamórficos com linhas, os lápis coloridos dão imensas possibilidades. Ceras, ou a seca ou a oleosa, que são os pastéis, giz seco e giz oleoso. O giz oleoso, ou a cera oleosa, é aquela caixinha de giz de cera que a gente compra na educação infantil e que não pode deixar na mão de criança e parede, a não ser que você queira, literalmente, deixar que a criança seja artista naquele momento, né, e retocar a tua parede pintada. Então, o giz de cera, na verdade, ele é uma técnica interessante. Por quê? Porque ele cria um efeito relativamente brilhante, meio fosco, meio brilhante. Já o giz seco ou pastel seco, ele cria um efeito esfumaçado que também é bem interessante. E você consegue fazer tanto desenhos quanto pinturas. Já estou adiantando. Um efeito com o giz, isso aqui eu peguei da internet que eu achei fantástico. Você pode pegar com uma caixinha de giz, gruda ele numa parede ou então numa folha, gruda, bota um secador em cima e ele vai derretendo, porque é cera. E ele vai criando efeitos bem interessantes, fica legal. O Juan Miró, que é um pintor surrealista, ele costumava fazer obras do trabalho dele com giz de cera ou com pastel seco. Para quem não sabe, esse aqui é o pastel seco. É um gizinho maravilhoso, né, de uma fixação, é um giz mesmo, de uma fixação muito grande e o efeito fica fantástico. O complicado é trabalhar com ele. Né? Por quê? Porque você tem que ter um domínio muito grande na hora do desenho. São pigmentos em pó que são condensados em um pastel seco ou giz seco. Tem desenho artístico? Tem, mas existem outros tipos de desenhos também que naturalmente hoje estão sendo substituídos por programas gráficos, CorelDRAW, AutoCAD, entre outros. O desenho técnico ou industrial, ele tem uma outra vertente. Ele é feito com instrumentos tipo réguas, compassos, esquadros, paquímetros, escalímetros. E essa nomenclatura toda é utilizada para desenho de máquinas, desenho voltados para a construção de peças, objetos que o design cria. Exemplo, eu criei uma embalagem de perfume, então a ideia, artisticamente, conceitualmente, é minha. Mas eu mando para o pessoal da técnica, desenho técnico, eles vão desenhar milimetricamente em escala proporcional ou real e mandar para a indústria para fazer o molde. Ah, agora eu entendi para que serve o desenho técnico. Outra variação de desenho técnico é o desenho científico, que mistura os valores artísticos com os valores de pesquisa. Exemplo, este desenho aqui foi feito nada mais, nada menos por Leonardo da Vinci. Espera aí. Leonardo da Vinci desenhou um coração com a estrutura. Mas como é que ele desenhou um coração se ele não era médico? Então, ele deve ter abriu, né, o corpo de alguém, provavelmente um cadáver, acredito eu, tirou o coração e desenhou. Isso aqui não foi inspiração divina, um coração. Não, não funcionou assim. E aí, é óbvio que a gente tem um embate aí com valores éticos, porque todos os desenhos que vocês têm nos livros de ciências e biologia de vocês partem do desenho científico, que é empregado na zoologia, na botânica, na anatomia, né? E aí eu estou falando do século XVI, e Da Vinci fez mais ainda. Ele fez o bebê dentro do útero, com cordão umbilical. E aí, professor, como é que ele conseguiu desenhar isso? Pensem.
Desenho arquitetônico. A arquitetura é um ramo da arte, né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande. A arquitetura é arte ou engenharia? Ou é um pouco dos dois? Quando a arquitetura vira arte, quando fica na engenharia? Chega até o final da aula sobre isso. Mas o desenho arquitetônico é originalmente feito manual. Primeiro se faz o croquis, o rascunho, a ideia, depois se colocam as medidas, o desenho técnico, até criar o projeto. Então ele passa por etapas. E o desenho arquitetônico ganha uma vertente nova, né? Dificilmente alguém faz o desenho final arquitetônico hoje manualmente. Antigamente a gente fazia desenho à mão, com nanquim, com tinta, materiais técnicos, e apagava, é bem complicado. Hoje, um programa gráfico você organiza e só faz a cópia, né, do trabalho. Ilustração. O que é ilustração? É um desenho que pretende expressar alguma informação. Eu gosto de fazer ilustração em paredes, inclusive de pessoas muito conhecidas minhas, amigos, parentes e assim por diante. Mas a ilustração está em alta, está em moda atualmente, né? São desenhos que são feitos manualmente, artesanalmente, artisticamente, para criar um ambiente mais expressivo. Pode ser uma ilustração interna em uma parede, e aí quando ela ganha meios externos, ela trata literalmente arte urbana. Exemplo, o grafite, né? Desenho de observação. Bom, o desenho de observação é uma variante onde você desenha a partir do que você vê. Então, se você tem um objeto que está colocado aqui, vou te segurar essa posição, e eu estou de frente, como vocês estão, certo? Esse desenho de observação, ele vai ver exatamente aqui. Se você estiver do lado de lá, o teu objeto vai estar visto dessa maneira. Então, a tua observação muda. Você já vai desenhar a figura com outro ponto de vista. Por isso que é chamado de desenho de observação, onde o artista observa exatamente o que ele vê. Algum de vocês já viu em filme quando uma pessoa pega um lápis e faz assim? Aí ele mede, aí bota uma distância, aí ele faz isso, né? Eu estou olhando a minha intérprete que vocês estão vendo aí embaixo. E aí quando eu faço isso aqui, eu coloco no papel a distância que eu vejo dela, ou seja, eu vou observando os detalhes e vou colocando no papel. O resultado é isso aqui. Tem várias técnicas para o desenho de observação. Para começo é ideal. Desenho de memória, como o nome está dizendo, é o que eu lembro. Como eu lembro da cidade. Como eu lembro de desenhar um casal histórico. Como eu lembro de desenhar uma cadeira. Ontem eu brinquei sobre isso. Tem gente que desenha uma cadeira e faz um 4 de cabeça para baixo, né? É assim que a pessoa sabe o desenho de memória dela. Ou aquela casa que todo mundo desenha aqui em São Luís, que ainda tem uma chaminézinha em cima. Não sei para que bota um chaminé em casa em São Luís, né? A não ser que se você esteja vendendo galeto, né? Porque o calor aqui é danado. Já saímos do desenho e passamos para a pintura. O que é a pintura? A pintura é justamente a técnica na qual você cobre a superfície inteira. Então, inicialmente você pode desenhar ou você pode partir direto para a pintura. Não existe regra, existe o seu processo, é diferente. Então, a pintura, ela trabalha com diversas técnicas, assim como diversas tintas e pigmentos. O objetivo é cobrir a área toda. Uma coisa interessante, quem desenha necessariamente não sabe pintar. Quem pinta necessariamente não precisa desenhar. São canchos diferentes. Você pode aprender as duas? Pode, sem problema nenhum. Só tem um detalhe, elas caminham separados. Eu estou falando isso porque eu tenho na minha equipe de produtores de cenários teatrais pessoas que desenham muito bem, mas têm uma dificuldade enorme com pincéis e com tinta. Enquanto isso, eu tenho pessoas que pintam muito bem, mas não sabem desenhar nada. Basta desenhar, elas cobrem e fazem efeitos interessantíssimos. Ou seja, cada um se expressa como acha que é interessante. Tinta acrílica, tinta guache, tinta óleo, tinta aquarela, lápis de cor, caneta que eu falei para vocês, carvão, até o lápis comum pode servir para pintar, né? A tinta guache, ela remonta do século XIV, é muito mais antiga do que se imagina, né? Ela é quando um monge descobriu que colocando o branco opaco, a aquarela, ele vai ficando mais sólido. Então a tinta guache é uma tinta à base de água, ela é muito diluível, que deixa um efeito mais sólido. O efeito é interessantíssimo, certo? A aquarela, por sua vez, como o nome diz, é uma tinta à base de água, mas que o efeito fica meio esfumaçado, meio translúcido, enquanto a tinta guache é o oposto, é sólido. Então as duas são dois lados da mesma moeda e ambas são à base de água. Tanto o efeito de uma, da tinta guache, quanto o efeito da aquarela são perfeitos. Tinta guache é aquela que a gente compra para aluno no sexto ano, no fundamental, na educação infantil, que são os primeiros contatos com tintas da vida, porque você pode tirar facilmente da mão. A tinta óleo é uma tinta mais cara, mais refinada e existem variações. Existe, por exemplo, para a indústria, inclusive para pintar portões, mas também existe para telas. É cara pra caramba, mas o efeito fica brilhante e fabuloso.
Xilogravura é uma variação da gravura, mas também é uma variação de pintura. É um tipo de pintura diferente, onde você faz por meio de, como se fosse um carimbo, né? Cria uma matriz e faz a pressão e você tem cores diferentes. Esse aqui, especificamente, é do Ayrton Marinho, que é um dos poucos xilogravadores do Brasil, maranhense, produto nosso, prata da casa, aliás, ouro da casa, que trabalha com xilogravuras coloridas, né? Maravilhoso o trabalho dele. Litogravura, das gravuras ainda na linha, que também é um gancho da variação da pintura. A litogravura você faz a matriz em pedra e essa matriz recebe novamente a pressão de uma folha de papel, assim como a xilogravura, que você pode tirar a quantidade de cópias que você julgar necessária. Cópias não, originais, numa série que a gente chama. E aí essa litogravura trabalha com materiais gordurosos, tipo lápis, bastão, pasta, entre outras coisas, porque é pedra, funciona melhor dessa maneira. A serigrafia. Bom, isto aqui que vocês estão vendo é a serigrafia. Eu crio um desenho matriz e aí eu vou criar uma malha fina, onde o processo fotográfico vai me dar várias camadas diferentes. Uma de cor primária magenta, uma de cor primária ciano, uma de cor primária amarela e o preto. Então, na hora que eu coloco as 4 malhas de matrizes, eu tenho as cores da xilogravura. Ele é excelente para fazer estampas de camisa, de capas de caderno, de quase tudo que a gente consome. A escultura. A escultura é a arte em 3 dimensões. Ela funciona da maneira seguinte: cinzelação, fundição, modelagem e corte. Então, quando eu falo de modelagem, eu falo em argila. Gente, eu tenho um aluno que faz isso aqui, né, e ele passava o tempo todo modelando com massa de modelar e enquanto a aula estava acontecendo, ele fazia pequenas esculturas absolutamente fabulosas. Tem gente que faz isso com pão, né, que é o biscuit. Então, você pode fazer a modelagem em argila e em outros materiais também. A fundição. Sabe aquelas estátuas que a gente encontra em praças que são de metal? A fundição é quando você derrete materiais metálicos, bronze na maioria dos casos, ouro, prata e ferro, geralmente são esses 4, e cria moldes a partir de um processo específico. Então, é um dos mais complicados, mas o efeito final é fabuloso. Corte, dobra, solda, aperta, dobra, solda de novo. Aqui em São Luís, a Avenida Litorânea tem um grupo de escritório chamado Os Três Pescadores, que ele trabalha com isso, dobra, corta, solda, até criar uma estrutura. Eu achei fabuloso isso aqui, ó. Onde você pode criar e dobrar o metal, e inclusive utilizar sucata para fazer obras, né, escultóricas. Modelagem em cera natural e agora com ceras sintéticas. O grande lance da cera é que é um material muito frágil, então você tem que proteger. Com o passar do tempo, dependendo do calor ou do frio, ele pode rachar ou derreter. Mas é bem interessante o trabalho. Papel machê. Gente, isso aqui é papel. Papel colado, ou melhor, uma massa de cola e papel que vai criando efeitos fabulosos na escultura. Eu estou colocando diversos materiais porque quando a gente fala de escultura, a pessoa pensa são só estátuas, nem tanto. Entalhes, formão, martelo e madeira para fazer os entalhes. Pode ser feito em entalhe em madeira, mas também em pedra, né? A gente tem uma série de escultores ao longo da história que trabalham com isso. E a gente fecha com a arquitetura, que ainda tem uma discussão muito grande se a arquitetura é arte ou engenharia. De qualquer forma, em algum momento da história, a arquitetura vira arte. Por quê? Porque uma obra arquitetônica pode vir a ser um monumento histórico e artístico. Por exemplo, Brasília, né, não tem nem 100 anos de idade, é patrimônio cultural da humanidade em função do conjunto arquitetônico. Então, quando a gente fala de conjunto arquitetônico, a gente fala que cada civilização, em diferentes épocas da história, construiu projetos arquitetônicos próprios que transmitem o que esta civilização tem. Como assim, professor? Na hora que a gente fala de inspiração, cultura, tradição e modo de vida, a gente fala de arquitetura e arte. Exemplo, o modernismo. O modernismo, ele surge como uma vertente da arquitetura artística também, lá no início do século XX, onde a Revolução Industrial cria novos materiais. Então, o modernismo é aquela liberdade de você usa ferro, vidro e concreto, que eram materiais industriais, diferente, por exemplo, da arte contemporânea, que é muito da arquitetura contemporânea, que é muito fluida, muito fácil. Você vai. A Brasília está entre o moderno e o contemporâneo. Mas não são os únicos. Por exemplo, se a gente volta nos mais primórdios, a gente tem a arquitetura grega, que tem uma linguagem, e a arquitetura renascentista, que é uma linguagem posterior à arquitetura grega, que vai ganhar essas características. Então, a arquitetura ela trabalha muito com temporadas, tempos, valores, civilizações, entre outras coisas. Vale a pena conhecer. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. Fui.